Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Thaís Fernandes, professora da Método Inovar. Bem-vindos a este canal. Neste vídeo, iremos falar sobre o planejamento na hora de estudar português. Se você se sente estagnado, estuda português e não consegue memorizar as regras, não consegue entender o conteúdo, assista esse vídeo até o final, porque este vídeo foi feito para você estudar português da maneira correta e conseguir se destacar nas provas na parte de português, que é a maior parte do concurso público, na verdade. Então, sem mais, vamos entender por que você não está conseguindo gabaritar na prova as questões de português. Pessoal, eu recebo muitas mensagens nas redes sociais, no e-mail, me pedindo ajuda com a língua portuguesa. Dizem que estudam muito, se dedicam, mas não conseguem aprender de fato português. Chega na hora da prova, fica em dúvida entre uma alternativa e outra, porque é isso que a banca quer, né? Tem que estar com tudo muito bem memorizado para conseguir identificar qual é a alternativa correta e qual é a pegadinha da banca. Então, se a pessoa não consegue aprender de fato, da maneira correta, o português, chega na hora da prova, ela não vai conseguir realmente responder e acertar. Vai acertar, digamos que na sorte. Então, analisando melhor, né, os questionamentos destas pessoas, eu percebi que 90% das pessoas que não estão conseguindo responder as questões de português nas provas de concurso público é por conta deste detalhe que eu vou passar para vocês. Se vocês seguirem tudo que eu vou falar nesse vídeo, vocês vão conseguir ter maior eficiência na hora de responder a prova, já que a maior parte da prova é composta por questões de português. Mas e os outros 10%, professora? Os outros 10% é porque não estuda mesmo. Não adianta achar que vai passar em uma prova de concurso público concorridíssima sem estudar, não é verdade? O maior erro dos estudantes que não conseguem responder as questões de concurso público da língua portuguesa de maneira eficiente e eficaz e ter bons resultados é não fazer um planejamento correto. Primeiramente, português é uma sequência. Se você não aprendeu determinada lição, determinado tópico, você não vai conseguir entender um outro assunto. Um depende do outro. Então, não adianta querer pular etapas. Às vezes eu percebo muito isso. As pessoas vão no edital, no conteúdo programático, e vê o que vai cair referente à disciplina de português. Só que lá não vai ter todo o conteúdo que existe na língua portuguesa, certo? Inclusive nós temos um que aparece sempre, outro que aparece mais, outro que não aparece, mas não vai ter todo o conteúdo. Então o que a pessoa faz? Ela olha o edital e estuda aqueles assuntos, aqueles tópicos que está ali no edital. Porém, é uma pessoa que não estudou português antes, que ficou com algumas dúvidas da época do ensino médio, uma pessoa que esqueceu as regras de português, que aprendeu, mas faz tempo que não estuda, que não pega no caderno, esqueceu, né? Então, ela pega aquele tópico que depende de uma aprendizagem, né? E não consegue aprender. Por quê? Porque ela não sabe. É algo que ela deveria ter estudado antes e não estudou. Então, é preciso seguir uma sequência. Mesmo que não esteja no edital, é importante ver se tem lá crase, mas não tem regência
verbal. É só um exemplo, porque nós sabemos que estes dois assuntos normalmente caem, os dois, nas provas, mas só como exemplo, se tem crase lá no edital, porém não tem a regência verbal, e você esqueceu regência verbal, não adianta você ficar estudando crase, e todo dia decore, faz isso, decore, pensa e vai. Você não vai conseguir aprender crase sem você dominar a regência verbal. Então, muitos dos estudantes pegam um edital, vê quais os assuntos que vai cair na prova referente a português e começa a estudar tudo que está ali no edital. Só que tudo que está ali no edital, embora seja muito conteúdo, não é tudo que temos na língua portuguesa. Língua portuguesa é enorme o conteúdo, muito conteúdo mesmo. Então, a pessoa começa a estudar ali, ó, tudo que está no edital. Ah, eu vou estudar tudo, vou queimar o edital. Só que ela não se atenta a isso. Às vezes ela esqueceu algumas coisas, né? Não aprendeu direito na época do ensino médio, ficou muito tempo sem estudar e está precisando se reciclar. Esqueceu determinados assuntos, mas este assunto que eu esqueci não vai cair na minha prova. Por que eu vou estudar? Eu esqueci, mas eu não preciso dele. Não vai cair na prova mesmo, não está aqui no edital. Por que eu vou estudar? Não vou perder tempo com esse assunto, não. Só que o outro assunto que está ali no edital, precisa que você entenda tudo, todo o resto, né? Toda a sequência. Então, eu trouxe aqui para vocês também uma sequência do que estudar. Quais conteúdos depende do outro, né? E outro detalhe também, vamos lá, outro erro muito comum cometido por estudantes, principalmente quem começou agora a estudar para concursos públicos. Se eu disse que o português é uma sequência, então eu tenho que respeitar esta sequência, né? Às vezes a pessoa vai estudando tudo bagunçado. Pega lá o último conteúdo de português, o conteúdo que ele precisa saber, todo o resto, e começa a estudar. E não entende nada. Por quê? Porque ele esqueceu todo o resto. Tudo aquilo que ele tinha que saber antes de estudar aquele conteúdo, o último conteúdo do português, ele vai e começa a estudar. Daí, daquele último, ele passa para o primeiro. Aí do primeiro, na sequência, né, de estudos de português, do primeiro conteúdo, ele já vai lá pro meio e ele vira, sabe aquela salada na cabeça dele? Vira aquela confusão danada, que ele não sabe mais nem o que ele está estudando, ele já não sabe mais nem o que ele está fazendo da vida dele. Mistura tudo. Mistura tudo. Isso quando não mistura as outras disciplinas também, né? Porque tem umas pessoas aí que eu vou te falar, viu? Vou te falar. Às vezes até traz um pouquinho de outros conteúdos de outras disciplinas e mistura ali no português para falar que fazer aquela salada bem feita mesmo, sabe? É um outro erro muito comum. A pessoa me pega, ó, aqui eu tenho aqui, eu até escrevi a sequência, porque como vocês sabem, em português tem muito conteúdo. Então eu até escrevi aqui na lousa o conteúdo assim que vocês precisam estudar para concursos públicos e a sequência dele. Né? Então, vamos pegar aqui, a pessoa vai e quer estudar colocação pronominal. Hoje eu vou estudar colocação pronominal, mas nem estudou pronome, né? Não estudou pronome. Primeiro ele vai estudar colocação pronominal, depois, pronome tem muito conteúdo, vou estudar pronome depois. Primeiro, colocação pronominal. Olha, tem pouco conteúdo aqui em colocação pronominal. Eu vou estudar primeiro os que tem menos conteúdo, menos coisas para decorar. Depois, eu pego pronome. Pronome tem muita coisa. É o que eu falei. Ele vai lá no final dos estudos para depois voltar para o começo. E aí, ó, vira uma confusão danada. Outro erro muito comum que eu vejo muitos estudantes cometendo é não dar devida atenção à compreensão e interpretação de textos. Por quê? Na hora da prova vai cair todo esse conteúdo aqui, ó, que está escrito aqui, ó. Sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo, porquês, denotação, conotação.
as classes gramaticais, vai cair tudo isso. Mas como que a banca vai perguntar tudo isso e te questionar tudo isso? Ela vai fazer uma questão testando o seu conhecimento de todos esses assuntos aqui de português de uma maneira que você vai ter que interpretar. Compreender e interpretar o que a banca quer de você. Esse erro também é muito, muito comum. Às vezes a pessoa está com todas as regras memorizadas. Sabe tudo de português, mas não deu atenção à compreensão e interpretação de texto. Sendo assim, na hora da prova, ela não vai entender o que a banca quer dela. Ela precisa interpretar o texto, interpretar a questão, interpretar a pergunta para poder saber responder. Inclusive, interpretação de textos para concursos públicos, nós estudamos muito a interpretação da pergunta, da questão. Quando estiver assim, nós devemos escolher assim. É uma interpretação. Nós vamos ter conteúdo no canal ensinando interpretação e compreensão de textos. É muito importante, gente. Não tem como. Vocês devem, além de decorar as regras, tem que saber interpretar. Tem que saber compreender o que a banca quer de você. Então, é um erro muito comum, porque as pessoas, os estudantes, eles se prendem muito em decorar as regras, são muitas regras, e ele fica ali doido e desesperado, e eu preciso decorar, quanto que eu coloco acento, quanto que eu não coloco acento, para paroxítona vai acento, não, é paroxítona, não, quanto que é acento, como que faz, como que é a conjugação desse verbo, e fica naquela loucura. Naquele desespero tão grande que ele esquece de estudar compreensão e interpretação de texto que vai ajudar ele a responder a questão. Então é um erro comum, um erro também muito, muito, muito praticado pelos estudantes, que eu vejo, que eu analisei, que eu vejo que na hora que eu converso com a pessoa me pede ajuda. Pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo responder as questões, mas eu sei sobre esse assunto, eu sei, eu estudei, eu decorei a regra. Aí já começa a xingar a banca. Tudo bem que a banca, né, ela quer nos destruir. Aí vai lá, né, depois da prova, né, que ele tinha certeza que respondeu corretamente, né, porque ele tem todas as regras decoradas, ele sabe todas as regras, então foi a banca que errou. Aí vai lá, entra com recurso. Vou entrar com recurso porque isso tá errado. Só que quando vai ver, o que aconteceu? Ele respondeu errado porque não soube o que a banca queria. Não soube interpretar e compreender o texto. Aí começa a xingar a banca. É melhor xingar a banca do que tentar descobrir o que está acontecendo. Nem tenta descobrir, né? Já começa a xingar horrores a banca. Principalmente a FGV, né? A FGV campeã, porque a FGV, as questões, né, não só de português, mas também de todas as outras disciplinas, só responde quem tem um bom entendimento de interpretação e compreensão de textos. Dito, os maiores erros cometidos por estudantes que não conseguem se dar bem nas provas de português. Eu trouxe para vocês, né, como eu disse no começo do vídeo, uma lista com o conteúdo de português que vocês precisam estudar. Esse conteúdo vocês têm que estudar. Diferentemente do edital, são os conteúdos que mais caem nas provas. Esse conteúdo vai cair. Pode ser que em determinada prova que você vai fazer, caia alguns desses, mas aí você vai fazer outra prova, vai cair um outro, porque concurso público é assim. A gente, infelizmente, não faz só uma prova, faz várias. Nossa, tem alunos meus que já fizeram uma prova de manhã e no mesmo dia uma prova à tarde. Então, esse conteúdo vai cair na prova de vocês, né? Se for prova
de nível superior podem acrescentar sintaxe. Primeiro de tudo, vocês vão estudar ortografia, né? Emprego das palavras, como que se escreve as palavras, né? Todos os aspectos sobre ortografia. Depois, devemos estudar significação das palavras. Significado das palavras também cai bastante em provas de concurso público, inclui sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo. Falta um acento aqui. Olha as regras de acentuação gráfica. Uso dos porquês. Uso dos porquês também cai bastante, né, nas provas de concurso público, né? A banca, nós temos 4 tipos de porquês. Então, a banca testa vocês para ver se vocês sabem qual utilizar, né, nas frases. Denotação e conotação, sentido próprio e figurado das palavras. Depois, vocês devem estudar acentuação gráfica. A acentuação gráfica também cai muito, deve-se decorar as regras e inclui também emprego do hífen, cai bastante também emprego do hífen. Formação das palavras, né? Depois vocês podem ir para a formação das palavras, né? Por composição, por derivação, né? Palavras derivadas, palavras compostas. Devemos estudar classes de palavras ou classes gramaticais. Um detalhe, as classes de palavras, nós temos também que respeitar uma sequência entre elas. Por exemplo, primeiro tem que ser o substantivo, depois o adjetivo. Por quê? O adjetivo, ele qualifica o substantivo, trazendo qualidade, especificando as características daquele substantivo. Então, eu preciso saber substantivo para depois estudar adjetivo. Então, vem primeiro substantivo, adjetivo, depois o artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, preposição e conjunção. Estudei as classes gramaticais, né? Decorei, já sei tudo sobre as classes gramaticais. Aí eu venho estudar concordância nominal. Eu preciso saber as classes de palavras para estudar concordância nominal. Depois, concordância verbal. Eu também preciso saber verbo para estudar concordância verbal. Depois, regência verbal e nominal. Regência verbal também eu dependo de classes de palavras para conseguir entender a regência verbal e regência nominal. Aí eu venho para a crase. A crase também depende da regência verbal. Então, vocês viram a sequência? Ó. Eu preciso, para aprender regência verbal, eu preciso saber a classe gramatical verbo. E para aprender crase, eu preciso saber regência verbal para aprender crase. Então, para aprender crase, eu preciso aprender regência, que necessita saber de verbo. Colocação pronominal, depois de crase, eu estudo colocação pronominal. Percebe-se que eu preciso entender de pronome para conseguir entender e estudar colocação pronominal. Aí vem pontuação. Nós temos também um grupo de estudos, né, que são relacionados a textos e inclui interpretação e compreensão de textos, que eu disse no início do vídeo que é muito importante, que é necessário. Sobre os textos, né, que caem nas provas de concurso público, nós devemos seguir esta sequência. Ó. Primeiro, compreensão e interpretação de textos. Depois que eu aprendi, estudei bastante compreensão e interpretação de textos, eu vou estudar tipologia textual, né?
aí eu estudei tipologia textual, consigo entender, né, todos os tipos de textos, os gêneros. Aí depois eu vou e estudo textos literários e não literários. Depois, estruturação do texto e coesão e coerência. Então, nós temos essa sequência. Estruturação do texto, eu coloquei aqui depois de textos literários, mas ele pode também vir antes de tipologia textual ou depois de textos literários. Aí, coesão e coerência, eu estudo depois. Então, esta é a sequência do conteúdo relacionado a textos que caem em provas de concurso público. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo, que ajude na hora da preparação de vocês para a prova de concurso público. E desejo sorte, desejo que vocês consigam entender e compreender todas as questões do próximo concurso público que vocês vão prestar. E que estejam com todo o conteúdo de português memorizado. Beijos e até mais!